pessoal, bem-vindos à live sobre karma, exatamente. Hoje vamos conversar sobre como olhar o karma no seu mapa da alma. Uma live bem profunda, bem interessante também para você que tanto estuda astrologia como espiritualidade em geral. A gente vai fazer esse mergulho hoje juntos, né? Inclusive, eu até vim aqui pra frente do quadro, porque quero dar uma desenhada aí hoje. Então é isso aí, vou esperando as pessoas entrarem. Olá, gente, bem-vindos, bem-vindas. Se acheguem. Boa noite, Matheus, tudo bem, querido? Tudo na paz por aí? Como estão as coisas? Olá, Olga. Tudo bem, querida? Sejam bem-vindos, gente. Bom ter vocês por aqui. Como é que tá sendo o fim de semana aí? Passou a semana inteira já, né? Só mais sexta-feira agora, fim de semana. Como estão as coisas? Contem pra mim. Tudo certo? Ó, minhas alunas pediram, eu vim com o cabelo solto. Ai, coisa boa, né, gente? Eu vou hoje não só falar sobre a questão kármica de forma mais geral, né? Mas também trazendo bastante pro karma no nosso mapa mesmo, assim, né? Como a gente realmente trabalhar o karma no mapa, né? Acabei de perceber que eu coloquei invertido aqui o colar, gente. Espera aí que eu vou desinverter só um pouquinho. Aí, acho que agora deu boa. Aí, deu boa agora. Oi, gente, bem-vindos. Boa noite. Aqui na Mantiqueira, muita chuva. Tá chovendo bastante aí, Olga. Aqui também, em Curitiba, começou a chover hoje, né? Já tava aí, a gente tava vindo de um tempo meio fechado. Aí hoje voltou a chover. Por aqui tá tudo bem, Matheus. Inverno astral, inclusive, vivendo aí no inverno astral, né? Fase bem intensa, mas muito positiva também. Bem legal, bem legal. Boa noite, Helena. Olá, Janete. Boa noite. E aí, Caru, boa noite, querido. Tudo bem? Bem-vindo, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Eu vou segurar mais um pouquinho, tá? Antes de começar a falar sobre esse tema, porque é bem bacana, né? Se ficar me atrapalhando muito esse cabelo, eu vou prender. Minhas alunas que me perdoem, né? Mas, enfim, inclusive, é isso. Manda essa chuva pra Vitória. Vou mandar. Coisa boa. Esse chapéu é uma coisa de Saturno, Olga. Sabe que é mesmo, né? Bruxão, né? Chapéuzão saturnino. Tu sabe que o meu ascendente é em Capricórnio, né? Então eu puxo bastante o Saturno no dia a dia, assim, né? Meu ascendente. Pra quem não sabe, Saturno rege Capricórnio, né? Então também tem essa energia aí. Você quer um também, né, Matheus? Fala quando que é teu aniversário que eu mando um aí pra Vitória. Mando por Sedex. O chapéu desse aqui pra você. Chapéu de bruxo. E aí, Caru, querido? Boa noite, irmão. É isso aí, gente. Inclusive, se tiverem pessoas interessadas nesse assunto aí, pessoas que, além de astrologia, também se interessam por espiritualidade como um todo, aperta aqui no aviãozinho e manda essa live para mais pessoas. Eu mesmo vou mandar aqui. Aí, ó, coisa boa. Mande aí. A gente vai esperar mais um pouquinho, né, como sempre, para as pessoas irem chegando.
Cara, falando em Game of Thrones, saca só isso aqui, ó. Eu li todos os livros. Quer ver, ó? Li os 5. Ó, aqui, ó. É só essas bíblias aqui, ó. Li todos os livros de Game of Thrones, inclusive. Gosto bastante desse universo mágico. Coisa boa. É isso, minha gente. Essa semana a gente tá tendo 2 lives, né? De forma excepcional. Geralmente é só na segunda-feira, mas eu vim e enchi a paciência de vocês mais uma vez nessa semana aí. Pra gente conversar sobre espiritualidade e astrologia. Porque uma coisa tá totalmente ligada com a outra. Né? Não dá pra falar sobre astrologia sem falar sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, né? Então a live de hoje vai ser muito focada nisso também. São bíblias mesmo, Matheus. De fato. São bíblias mesmo. Vou ver aqui quanto tempo que já foi. Bom, é isso, né, gente? Eu vou começar já, então. Já deu aí um bom tempo, né? Então eu vou começar já. E bom, pessoal, começando então a falar sobre o karma em geral. Né? O que é o karma? Né? Esse é um assunto que muitas pessoas por bastante tempo tiveram um receio de falar, ou é um tema que muita gente vê com medo até, né? Como se o karma fosse algo muito ruim, como se fosse um grande desafio, assim, né? Apesar de que, sim, podem ser grandes desafios, mas é muito mais do que isso, né? E para trazer essa base para vocês e honrar aqui o nome desse canal, né? Onde eu digo sempre que eu falo sobre astrologia ancestral, eu vou trazer para vocês o surgimento do karma, de acordo com o Tao Te Ching, um livro místico oriental aí que data de mais de 4, 5 mil anos de existência, tá? É um conhecimento muito antigo, realmente ancestral, né? E então a gente vai começar falando sobre isso, para vocês começarem a entender o que eu chamo de karma. E porque, na verdade, o karma ele é o movimento, né? Bom, gente, a forma que eu vou explicar aqui agora, ela também é muito similar à forma que muitas pessoas usam para explicar o surgimento da árvore da vida na Cabala, tá? Eu não vou usar os termos em hebraico para não complicar para vocês também, mas eu acho que vai ficar bem legal. Fiz questão aqui de trazer o quadro, dá para ver bem, né? Dá, beleza. Para vocês conseguirem ter uma noção mais visual também, eu acho que vendo ajuda bastante, assim, né? Mas enfim. Olhe, minha amada, vai com Deus. Olha aqui, ó. Tô com o colar que você me deu, ó. Vai com Deus, viu? Melhoras, querida. Vou mandar aqui muita energia. Todos nós aqui da live. Pois me manda mensagem, conta se deu tudo certo. Mas então, gente, quando eu falo de surgimento do karma, quero dizer primeiramente o seguinte, né? O que de acordo com o Tao Te Ching, né, ou I Ching, né, que foi derivado desse Tao Te Ching, o que o Tao fala sobre o surgimento do mundo, o surgimento do cosmos, né? No início nós tínhamos o grande vazio. Era o nada, né? Esse nada era chamado de Ain, em hebraico, né? Se você traduzir essa palavra do hebraico, vai significar o vazio. Aqui tá invertido, tá? Mas é A-Y-N. É o Ain, né? Basicamente,
isso aqui seria o espaço cósmico infinito. Quando existia espaço infinito, mais nada além de espaço. Era como se existisse apenas o caos. Era o caos puro, o vazio. Né? Depois, a gente teve a primeira centelha de luz no mundo. Que muitas pessoas mais ligadas à parte científica chamam de Big Bang. Foi o primeiro foco de luz do universo. Pelo menos do nosso. Que é esse pequeno pontinho aqui no meio. Né? Vocês estão vendo aqui, eu vou fazer um pouco maior para vocês ficar mais fácil de vocês verem. Né? Agora, nós temos o primeiro ponto de luz do mundo. Né? Não é mais só Ain. Agora nós temos Ain Sof. Agora é o vazio com o primeiro foco de luz do universo. Esse primeiro ponto de luz, na Cabala, seria literalmente o dedo do Criador, da Criadora, a primeira parte dele no mundo, a primeira parte dele para criar o nosso universo. É a primeira vida, a primeira semente. Esse ponto aqui, ele criou a dualidade, gente. Antes só existia o vazio. Não tinha dois, era o um só. Antes era só vazio. Antes era espaço infinito. Agora a gente tem a luz. Antes era só o caos. Agora a gente tem a ordem. E desses dois aqui, dessa união deles, esses nomes aqui, no fundo não importa para agora, da união da ordem com o caos, a gente tem a dualidade. A dualidade, gente. A luz e a sombra. A parte solar e a parte lunar. O consciente e o inconsciente, o masculino e o feminino, o positivo e o negativo, o ativo e o passivo. A gente tem os dois polos aqui. Depois desse primeiro foco de ordem no caos, a gente tem a dualidade. O 1 gerou o 2, né? E agora que a gente tem caos e ordem, acontece o movimento, que vocês devem conhecer como Yin e Yang. Vocês acham que esse caos ele ia ficar de um lado e a ordem ia ficar do outro e eles nunca iam se encontrar? Óbvio que não, né? Afinal, a natureza de tudo é movimento, é impermanência. Então o caos entrou na ordem e a ordem entrou no caos. E aí a gente tem esse movimento aqui, ó. Eu vou, na verdade, desenhar de novo. Aí a gente tem agora... Nossa, que ficou horrível. Vocês vão perdoar, né, a minha qualidade como desenhista. Melhor. A gente tem o Yin e o Yang. Da mesma forma, o caos entrou na ordem, minha gente, e a ordem entrou no caos. O masculino penetrou no feminino e o feminino penetrou no masculino. Aquele um que virou dois, agora são três. O um da criação, a primeira luz, veio ao mundo que era só espaço
se tornou espaço e tempo, virou o 2. Tempo e espaço se mesclaram para fazer a nossa terceira dimensão, que é onde a gente vive aqui hoje. E o movimento para que esses dois se encontrem é chamado de karma. Esse é o movimento. É isso que a gente chama de karma. O karma, de acordo com o Tao, seria o movimento, a entrada da luz na sombra e da sombra na luz. O movimento cíclico do caos e da ordem se unindo no nosso mundo. No Tao, tem uma frase muito famosa, que é o seguinte: o 1 gerou o 2, o 2 gerou o 3, e o 3 gerou as 10.000 coisas. Gente, o que eu quero dizer aqui é que o karma não é nada mais, nada menos do que o movimento. Antes, a gente tinha estático aqui, luz e sombra de um lado, dualidade. O karma é o movimento. O karma é a união dos opostos. O karma é a gente experienciar o caos e a ordem em vidas diferentes ou na mesma vida. Karma é movimento. Começando daí, eu te pergunto, existe movimento ruim? Existe movimento bom? Ou existe o movimento que é, da forma como é? Né? Talvez tenha ficado muito abstrato isso daqui para vocês. Eu espero que não. Dei o meu melhor, juro. Mas o que é o karma? O que é esse movimento? E por que, através dele, a gente reencarna milhares e milhares de vezes, né? Já vou ler também aqui já a mensagem de vocês. Oi, Dodge, querido, tudo bem? Tudo tem dois lados, nada é somente uma coisa ou será somente uma coisa para sempre. Exatamente. A Suelen perguntou, não são 4? 4 o quê, querida? Você fala 4 movimentos, 4 aspectos? O karma, gente, é sempre movimento. Karma, ele é literalmente também o 3, o número 3. Tá? Ele é o terceiro elemento. Antes existia o vazio, depois surgiu o primeiro ponto de luz. Quando tinha vazio, caos, com ordem, a gente teve a dualidade. E para a dualidade se encontrar e existir o movimento, surgiu o karma. O movimento entre os polos. A luz fertilizando a sombra e a sombra fertilizando a luz e vice-versa. O movimento. Como o Dodge falou aqui mesmo, tudo tende ao caos, à entropia. O caos, o movimento, eles acabam às vezes até sendo confundidos, né? As pessoas às vezes acham que movimento é sempre caos, caótico, mas não. Movimento é a lei divina que a gente chama de anicca. Do idioma hindu Pali significa impermanência. É um movimento puro e simples, que não surgiu agora, não surgiu com a Terra. Gente, isso aqui é tão abstrato que eu estou falando da criação do universo. É a criação do universo isso aqui. E quando eu falo karma, eu falo do movimento na criação do universo. Não é nessa minha vida aqui, não é na minha vida passada. É muito, muito tempo atrás. E é por isso que muitas pessoas falam que quando a gente transcende a roda kármica, também chamada de roda de samsara, a gente não vive mais as leis kármicas dessa forma tão dura às vezes, porque a gente transcende a terceira dimensão. A gente acessa as hierarquias superiores com a iluminação, no caso, né? E através desse movimento, integrando o caos e a ordem dentro da gente. Não é nem viver 100% na ordem ou 100% no caos, é a integração dos dois dentro da gente. E aí, abrir as portas para a criação divina dentro de nós.
né? O Yin e Yang não é nada mais, gente, do que uma simples parte do movimento que vai voltar a ser um de novo. Então você, que assim como eu, tá vendo tanta gente brigando, vocês não estão vendo opostos? Na política, nos estudos, religião e ciência são os opostos. A gente está naquela fase dual para entrar nessa aqui, ó. A gente vai entrar novamente no movimento. E depois que um entra no outro, depois que um entrou aqui no outro, eles vão voltar a ser um de novo. Tá? Muitas pessoas, filósofos até do século XX, até estava lendo um livro do Eliphas Levi essa semana, que ele fala que não temam a dualidade, não temam as divergências de opinião, porque toda vez que existem polos e as pessoas vão para polos e se separam, depois existe uma grande reunião de novo. E as pessoas se unem novamente. E as linhas se unem novamente e as coisas voltam ao estado harmônico. Mas isso aqui, gente, é natural. Então não dá pra gente também querer ir contra a separação. Se as pessoas estão se separando, se as pessoas estão brigando por diferença entre ciência e espiritualidade, por exemplo, por que a gente vai lutar contra isso? Se esse é o movimento. Se esse é o karma da humanidade. Karma é movimento, gente. Não é bom ou ruim, é o movimento. É o ir e vir que a nossa consciência faz entre as diversas encarnações. É o ir e vir, o movimento. Tá? Deixa eu ler aqui o que vocês escreveram. A dualidade mais os 2 pontos de introdução um no outro. Suelen, excelente ponto. Né? Não sei se... Gente, vocês não estão conseguindo ver aqui, né? Mas tem um ponto preto aqui, ó. Vou até fazer maior. Tá? Não dá pra ver ainda, né? Esse ponto preto aqui, ó, é simbolizando que mesmo aonde só tem ordem, o caos está fertilizando. E aqui esse ponto branco é para simbolizar que mesmo aonde só tem caos, a ordem está fertilizando. Tá? O que vai acontecer depois disso aqui, gente? Um tá entrando no outro. Isso aqui é o movimento da formação de um bebê na barriga de uma mãe. A gente está voltando a ser quem éramos no início. Estamos nascendo de novo como humanidade. Esse é o movimento do Tao. Esse é o movimento do Yin Yang, da criação do universo. Esse é o karma. O movimento é o karma. Movimento. Então, antes de tudo, antes de eu explicar para vocês como você vai fazer para olhar o karma no seu mapa, entenda. Karma é movimento. Karma é a união da ordem e do caos. Karma é o número 3. A luz, a sombra, o espaço e o tempo, eles estavam estáticos. Precisava ter a junção. Precisava ter o movimento, que é o karma, para um entrar no outro. É isso. Tá? O movimento tende à ordem. Perfeito, Dodge. Perfeito. A ordem divina, né? Vai saber Deus que ordem que é essa. Perfeito. Mateus falou, se fosse só um caminho, então não estaríamos na dualidade do caos? Mateus, me explica um pouco melhor a sua pergunta. Bruxariano, você tem data para abrir nova turma para o seu curso? Cara, não tenho data. Não sei quando, mas a gente divulga por aqui, pelo Insta, tá? Na próxima data, o próximo curso, tá bom? Obrigado pelo interesse. Então, gente, é isso, tá? Dito isso, então, a gente agora vai para a parte mais prática, tá? A gente vai para a parte mais teórica também, assim. Aliás, mais prática mesmo, eu acho, né? Do mapa, tá? Vou explicar para vocês quais são os principais pontos para vocês olharem no mapa de vocês e buscarem, tá? As questões mais kármicas.
Se não tivesse os dois lados, se fosse só um caminho, então não estaríamos na dualidade do caos. Se fosse só o caos, né? Se não tivesse o ponto de luz, aí sim, aí a gente não estaria nesse, a gente não teria essa dualidade, né? Mas a ordem fertilizando o caos que foi possível existir o cosmos como um todo, né? Estaríamos fora de encontros de caminhos paralelos, né? Assim, né? Tipo, tu fala, né? Sem se encontrar nunca, né? Provavelmente. Mas essa é uma conversa bem abstrata também, inclusive para explicar o que é o tal, gente. Muitas pessoas se batem, inclusive eu, assim, porque é algo bem abstrato mesmo, assim, né? Não é algo cotidianamente fácil de se explicar. Enfim. Então vamos lá, gente. Agora para a parte mais prática mesmo do mapa, tá? O que seria então o karma no nosso mapa? O karma no mapa, o karma na astrologia, seria o movimento que a gente faz dentro do mapa, tá? O seu mapa não é estático, ele é dinâmico, ele se move. Seria um movimento dentro do seu mapa que os astros fazem para compensar, para equilibrar o caos e a ordem das suas vidas passadas. Às vezes, tu viveu uma vida muito na ordem, muito. E uma ordem específica, de uma área específica da sua vida. E então, tu reencarna para viver um pouquinho mais o outro lado. Um pouquinho mais do caos naquela área ou em outra área. É sempre um jogo de ordem e caos, de luz e sombra, né? É sempre um jogo dual dos dois lados, né? O primeiro ponto kármico do mapa, que a astrologia tradicional chama de The Lord of Karma, o grande senhor do karma, é o planeta Saturno, ou Saturnão. Onde você tem Saturno, provavelmente vai indicar aí que você tem um karma. Você tem um movimento a se fazer. E geralmente, esse movimento, pessoal, porque o karma ele não é muito gostosinho, né? Porque é um movimento. Movimento implica em você sair da onde você está. Você não se move quando você já está correndo ou andando. Você se move quando você está parado na zona de conforto. Então, quando eu chamo karma de movimento, eu quero dizer que você terá que fazer um movimento para sair da sua zona de conforto e trabalhar, lapidar uma outra parte da sua alma, do seu diamante interior que você ainda não tenha trabalhado, né? E o Saturno vai indicar um primeiro ponto para você olhar. Saturno no signo e na casa. No signo, ele vai indicar a intenção, a forma mais geral, né? Vamos supor, eu tenho Saturno em Leão, por exemplo. Leão rege a nossa autoexpressão. Pode ser uma questão kármica ligada à sua autoexpressão de outras vidas. Johan, tá na casa 4. Casa 4 é a casa da família, da mãe. Pode ser um karma com a mãe. Pode ser um karma com a família materna. Alguma questão para tu resolver com eles também, né? Outro ponto kármico. Depois eu falo daí mais certinho do mapa de vocês também, tá? Se vocês tiverem dúvidas mais específicas. Outro ponto kármico. Quiron. Quiron é o centauro ferido. Quiron, ele representa também um karma nosso. Ele é o próprio K, né? Quiron vai indicar outro lugar onde você tem que entrar internamente dentro de você. Tem que pegar aquela chavinha de Quiron e abrir o teu tesouro interior. É mais um karma para a gente olhar. O Quiron, ele fala mais sobre uma ferida, tá? Que você, de alguma forma, se machucou internamente, em termos espirituais. Pode ser mesmo nessa vida também, tá? Mas também pode ter a ver com outras existências. E aí tu veio pra cá pra curar essa ferida. E principalmente para ensinar os outros a curarem-se de dores parecidas com a sua, onde Quiron está apontando. Porque Quiron é a ferida daquele que sente em si e que aprende a curar os outros da mesma dor que a pessoa estava sentindo. Outro ponto kármico no mapa. Planetas retrógrados. Sim, gente, planetas retrógrados também simbolizam karmas no nosso mapa.
Mas agora você entendeu que karma não é algo ruim, não é algo pesado, não tem que ser pesado, não tem que ser ruim, é um movimento, tá? Um planeta retrógrado, ele vai, geralmente, tá? Ele vai fazer com que aquela área da sua vida e aquele aspecto, ele leve um pouco mais de tempo para acontecer. Geralmente, aquela área da sua vida, ela vai ter um certo delay para acontecer com força, com esplendor. Às vezes demora um pouco. E se demora, o que a gente relaciona com demorar? O que pode ser mais lento ou mais demorado? O karma, o movimento. O movimento pode ser mais rápido ou mais lento. É o karma, de novo. Por isso que eu falo que os retrógrados também são um símbolo kármico. Outra coisa, sua casa 12. Casa 12 também é chamada de a casa do karma. É a casa onde a gente traz questões espirituais de outras encarnações. Casa 12 e casa 4 também, tá? Essas duas juntas, assim, mas principalmente a casa 12. A casa 12, no seu mapa, ela vai representar o que você traz do espiritual para essa vida aqui. O que você está trazendo para essa encarnação. Tá? Da onde tu veio. E ali residem aspectos kármicos também. Planetas que estão ali. O signo que está ali também. Tá? Geralmente, o signo que você tem na casa 12 é uma energia que não tem um acesso tão fácil para você. Às vezes é uma energia um pouco distante para você acessar, que você acessa com certeza. Mas nem sempre é tão fácil. Nem sempre ela está ali tão abundante e disponível. Porque a casa 12 é a casa do inconsciente coletivo. É a casa do mundo espiritual também. Tá? Então, esses são os principais elementos kármicos. Alguns mapas também representam karma com a Lilith. Tá? Então, também é um outro aspecto aí que a gente pode estar olhando como kármico. Também. Tá? Mas eu vejo principalmente Quiron e Saturno. Deixaria os retrógrados e Lilith. Também são kármicos, mas eles não têm tanta força quanto Saturno e Quiron, tá? E aí a casa kármica é a casa 12. A Janete falou pra gente, meu Quiron está na casa 1 em Gêmeos. Olha, Quiron na casa 1, o Quiron, especificamente, ele traz um pouco de medo. Lilith traz mais paranoia, assim. Traz mais preocupação mental, ruído mental. O Quiron, ele é mais medo, ele é mais trauma, né? A casa 1 é a casa da tua expressão da individualidade. É a casa da segurança da tua individualidade, do seu eu, da tua consciência, né? Quiron de casa 1 pode trazer, por algum tipo de... ainda mais por estar em Gêmeos, que é o signo da criança interior, pode ser que em algum momento da sua infância tenha te boicotado a sua ação, a sua criação no mundo. E aí isso pode ter gerado algum tipo de trauma na sua vida adulta com relação ao agir, ao criar algo novo no mundo e colocar isso no mundo. Um Quiron de casa 1 pode simbolizar aquela pessoa que tem muita vontade de fazer as coisas, mas que às vezes parece que quer muito fazer, mas tem gente que vai lá e às vezes acaba não vou dizer te boicotando, mas te impedindo ou te jogando um balde de água fria em você, por exemplo, assim, né? E aí você precisa curar esse teu Quiron aí para abrir a sua casa 1, né? E ativar essa energia forte aí. Mas eu vejo principalmente um trauma de infância. Porque é Quiron. Quiron é traumático. Na verdade, gente, ó, o Quiron, ele é o ponto mais difícil do mapa. Geralmente, assim, em termos pra pessoa mesmo, assim. É o ponto que mais dói. Tá? Que mais causa dor, assim. Então, geralmente, onde a gente tem o nosso Quiron, é onde a gente tem a tendência de ter sentido mais frustração, ou ter passado por alguma situação traumática também. Né?
Geralmente é isso. O Matheus perguntou, nós podemos controlar o karma? Eu acho que a gente pode guiar o karma através das nossas ações. Porque controlar o karma, ao meu ver, seria você controlar o fluxo universal da criação. E eu acho que a gente não está preparado para isso ainda. Imagina você, ao meu ver, assim, controlar o karma seria você ficar embaixo das cataratas do Iguaçu, tentando fazer aquela água subir, fazer ela voltar. Não tem como. Não tem como, né? Enfim. Mas sim através das nossas ações, né? Com certeza. Janete, minha Lilith está na casa 12 em Gêmeos. Lilith de casa 12. Lilith de casa 12. A Lilith, quando ela está na casa 12, geralmente, tá, pode representar que em outra vida como mulher, você de alguma forma pode ter sido, pode ter se sentido muito sozinha, solitária, sem ajuda e teve que se virar muito sozinha. Tá? Pode ser isso. Por quê? Casa 12, como eu já falei, é a casa distante. É a casa que fala da... assim, é um mundo com névoa, né? É o mundo de Netuno. Não é um lugar onde a gente tem as coisas simples e fáceis de achar. Não é uma casa 6, por exemplo, que é a casa de Virgem, que é fácil, é prático. Não, é uma casa distante. As coisas lá não são tão materiais. Na verdade, não são nada materiais. Elas não são tão racionais, né? Quanto nas outras. Então, uma Lilith de casa 12, Lilith sendo a nossa mulher ancestral, nosso instinto mais forte, primitivo, força interna, na casa 12, né, pode tanto ter sido em alguma existência tu não teve a ajuda das pessoas ao seu entorno para realizar aquilo que você precisava e teve que ir na cara e na coragem e se sentiu sozinho, então, né, distante do mundo. Ou também você pode sentir isso aqui nessa vida como se a sua força interna ela tivesse meio longe, assim. Como se você tivesse que buscar a sua força interna na espiritualidade. A sua Lilith na espiritualidade também. Pode ser isso também. Tem outras coisas também, tá? Tem que ver qual signo que tá. Em Gêmeos também, né? Enfim. A Jean Vieira falou, meu Quirón está na casa 8. Casa da sexualidade, casa das crises interiores, casa da profundidade da Kundalini. Quirón de casa 8 pode muito bem... Olha, eu não vou entrar muito a fundo aqui, tá? Porque é uma casa um pouco delicada de se falar assim. Mas um Quirón, sendo uma dor, uma ferida, na casa 8, pode ser alguma questão da energia criativa mesmo, sexual mesmo, que você tem que olhar e trabalhar, de certa forma, tá? Também pode ser que em outra existência tu usou muito das energias da casa 8, que é magística pura, né? Talvez tu tenha sido alguém que usou muito da energia espiritual, nem sempre para objetivos humanitários. Às vezes tu pode ter usado um pouco dessa energia pro ego mesmo. E aí veio com um karma mesmo ali nessa parte da casa 8, né? Que é a casa da bruxa também. Então pode ser que tu tenha sido uma bruxa braba. Acho que faz sentido falar assim, né? Mas não é algo ruim, como eu falei, né? São os movimentos, né? Pode ser que você tenha vivido muito fortemente a parte do karma caótico em outra vida e agora veio com a tendência de, não, então agora eu vou vivenciar mais o karma da ordem nessa vida, né? Karma mais luz, né? Karma sombra e o karma luz, né?
movimento, sombra e luz. Como posso saber onde está meu Kiron? Tem que fazer um mapa lá, meu querido. Recomendo o aplicativo chamado Astrodientist. Vou até escrever aqui, ó. Aqui. Só entrar lá que tu consegue fazer. É bem bom. Bem bom mesmo. E é isso, né, gente? A questão kármica no nosso mapa, vou ser bem sincero, assim, ela vem e vai, assim. A gente, quanto mais estuda o karma no próprio mapa, o movimento, né, mais vontade dá de estudar, continuar estudando e ir mais a fundo, assim, porque é bem profundo, né? E como eu falei, são vários aspectos aí pra gente estar olhando ao mesmo tempo. E é sempre bom trazer leveza para isso. Porque não adianta, se a gente olha para uma questão importante como o karma, sabe? E olha com olhos pesarosos, como se fosse algo muito difícil, realmente vai ficar muito difícil. Realmente vai se tornar algo cada vez mais pesado e desafiador, mas não precisa ser assim. Ainda mais se você entender que o karma é movimento, né? Movimento puro. É o ir e vir, né? Não tem aquela questão de, cara, mas meu Deus, eu fiz aquilo e agora. Tu fez porque fez e é isso. Era o movimento que tinha que ter feito, né? Mas é sempre o movimento. A luz e a sombra. A união, né? Caiu? Vocês estão me vendo, gente? Aí, voltou, eu acho. Meu Deus. A Jean Vieira falou, hoje eu sinto que sou uma bruxa de luz. Com certeza. Mas é bem isso, né? O que acontece? Provavelmente, tipo, tu entra muito na parte mais sombria, numa existência anterior, e depois tu entra na parte luminar, luz pura, desse mesmo arquétipo, só que em outra vida. Pra você conhecer os dois mundos, porque de nada adianta só conhecer o mundo da sombra ou só conhecer o mundo da luz. Por isso que essas pessoas que são muito certinhas, gente, assim, tipo, ai meu Deus, eu sou, né? Sabe, sabe, aquelas pessoas que são super puritanas, estão muito, muito na parte luz, né? Cadê o que ela tá fazendo com o caos dela? Porque todo mundo tem luz e sombra, né? O que ela tá fazendo? Será que ela tá colocando para baixo do tapete toda essa parte caótica ou ela tá trabalhando isso, né? Se ela não estiver trabalhando, né, ela vai provavelmente ser convidada numa próxima existência a viver uma vida mais caótica também, né, provavelmente. A Helena falou, Kiron de casa 2 em Escorpião. Kiron de casa 2, Helena, então, provavelmente é o seguinte, como o Kiron é um certo medo, né, a casa 2 é a casa da segurança material. Pode ser que tu tenha um receio de ficar sem recursos materiais. Pode ser que você, inclusive, já tenha ficado sem recursos e tenha sido uma fase muito desafiadora na sua vida. E aí isso gerou um certo trauma, assim, dessa questão da casa 2. Também pode ser que em outra vida você teve muita abundância de recursos e usou isso mais para a parte sombria de Escorpião. Talvez para satisfazer um pouco mais dos prazeres da carne mesmo, né? E aí nessa outra existência, eu não tô até dizendo, tá, que é uma vida depois da outra, sabe Deus quantas vidas antes. Às vezes no mapa
aparece um karma de 5 vidas atrás, tá? Não é assim, o meu mapa de hoje fala só sobre a minha vida passada, não, né? Nem sempre. Então pode ser isso também. Ao mesmo tempo, Quiron em Escorpião é um pouco do que eu falei pra Jean Vieira também, tá? E aí, pessoas com Quiron em Escorpião, é importantíssimo trabalhar a Kundalini mesmo, assim, muito, 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 muito mesmo. Porque a energia da casa 8, né, é a energia de Escorpião também, então é importante trabalhar isso. Porque trabalhando isso, tu vai limpar o teu Quiron. E com o Quiron limpo, tu vai sentir muita facilidade em ajudar as pessoas aonde está o seu Quiron. Ajudar as pessoas com o trauma que você teve que passar. Né? Esse é o Quiron, é o Centauro. É aquele que sempre quis subir no Olimpo com os deuses e mesmo não conseguindo, ele treinou vários heróis que subiram ao Olimpo por ele. Né? Então é o professor também. Então isso é bastante do Quiron. Né? Enfim. Mas, gente querida, é isso. Ô, Matheus, fala pra gente, cara. Se sente perdido em que sentido, assim? Mais da parte do caminho mesmo? Como que é isso pra você? Fizemos 2 lives essa semana, hein, gente? Olha só, coisa boa, né? Tô aqui com vocês. Muito obrigado, viu, gente, por quem ficou também aqui até agora me ouvindo falar. Eu espero que isso aqui não tenha ficado tão complexo, tá? Eu vou postar nos meus stories a imagem do caminho do tal para vocês verem. Vai ficar mais fácil de entender, tá? Com certeza. E com certeza vocês vão conseguir até ver melhor, assim, porque eu acho que eu não sou muito bom desenhista, não. Enfim, gente querida. Mas é isso. Olhem pro karma, gente, como um movimento, tá? Olhem pra tudo que a gente faz como realmente movimento e a impermanência. É aquilo que tem que ser, da forma que tem que ser. Não existe luz sem sombra, não existe sombra sem luz, não existe caos sem ordem e ordem sem caos. O mundo surgiu assim. O cosmos surgiu assim, né? Então por que a gente vai lutar contra o caos dentro da gente? Vai negar o caos dentro de nós? Por que vamos fazer isso? Não tem porquê, né? Se eu olho pra minha parte caótica e mato ela, eu tento... Não, eu não quero ser caos, eu só quero ser luz e ordem e tudo perfeito e puro. Cara, né? O que vai acontecer, né? A gente não pode negar uma parte integrante de quem somos nós, no fundo. Enfim. Feliz que você gostou, Jáfia. Beleza. Se também tiver qualquer dúvida aí sobre o seu mapa, tá? Pode me passar no próprio DM aqui do Instagram. Matheus perguntou o que é Quiron. Cara, Quiron é a chavinha, ó. Ele é esse símbolo aqui, ó. Ele é um asteroide, tá? Acho que foi essa a sua pergunta, né? O Quiron é um asteroide. E o símbolo dele, vou fazer invertido pra... Você vai ver, geralmente vai ser isso aqui, ó. Vai ver isso aqui, tá? Como um Quiron no seu mapa. Alguns, às vezes, embaixo é uma chavinha mesmo, enfim. Aí pode mudar. Mas é esse símbolo ali. E aí ele marca também uma questão que a gente tem que trabalhar como uma cura. Tá bom? Mas é isso então, gente querida. Jean Vieira, muito obrigado, querido. Obrigado mesmo pela presença. Obrigado a todos vocês. Vou até tirar aqui uma fotinho. Muito bom, gente. Obrigado a todos por estarem aqui. Tenham uma sexta-feira amanhã abençoada. Fiquem com Deus. E dúvidas e questões sobre karma ou astrologia em geral do seu mapa, me manda ali no Insta, que eu respondo assim que eu conseguir também. Tá bom?
Tirei mais uma foto aqui. Tchau, gente. Fiquem bem. Obrigado pela presença hoje, ó. Um beijo em vocês.